Quando falamos em previsões, a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é o nome Nostradamus. O astrólogo e médico francês até hoje fascina as pessoas com suas supostas previsões. E a cada acontecimento surgem ainda mais evidências de que Nostradamus realmente tinha o poder de prever o futuro. Bom, com certeza você já escutou o nome de Nostradamus, mas você saberia me dizer quem ele foi? Qual a sua história? Quais as suas previsões? Ele realmente previu o fim do mundo? São muitas perguntas a serem respondidas, não são? Então vamos com calma que eu te explico todos os detalhes sobre a vida e as previsões de Nostradamus. Não são apenas algumas profecias, já que Nostradamus, supostamente, previu terríveis acontecimentos ao longo da história, como a ascensão de Hitler, os ataques terroristas nos Estados Unidos no dia 11 de setembro e até mesmo a terrível pandemia do coronavírus. Seu livro, Centúrias, é composto por previsões compiladas em 10 conjuntos diversos, sendo que cada um possui 100 quadras. Ou seja, temos um livro de cerca de 100 páginas. Antes de escrever essas previsões, Nostradamus foi uma pessoa normal, qualquer um de nós. Nascido como Michel de Nostredame, ele veio ao mundo no final de dezembro. Ninguém sabe o dia exato, mas as suspeitas são de que ele tenha nascido em algum momento entre 14 e 21 de dezembro de 1503, em uma comuna francesa chamada Saint-Rémy de Provence. Oriundo de uma família grande, ele tinha 8 irmãos. Seu avô paterno se converteu ao catolicismo anos antes de Nostradamus nascer e mudou o nome da família para Nostredame, principalmente para evitar que sua família fosse perseguida pela Inquisição. Pouco se sabe sobre a infância de Nostradamus, como, por exemplo, onde ele cresceu, o que gostava de fazer quando criança e coisas do tipo. Mas sabe-se que ele sempre foi um garoto muito inteligente, com um QI acima da média. Junto com seu avô materno, aprendeu muita coisa, como latim, grego e hebraico, assim como a matemática. Foi com o avô materno que Nostradamus também aprendeu mais sobre a tradição judaica e sobre a astrologia. Ainda na adolescência, começou a estudar medicina, mas teve que parar os estudos por causa de uma terrível pandemia de peste bubônica, mais conhecida como peste negra. Neste período, ele aproveitou para pesquisar remédios à base de erva e atuar como boticário. Anos depois, Nostradamus se formou como médico, mesma época em que ele latinizou o seu nome, algo que era muito comum entre os acadêmicos medievais. Durante os anos em que a peste negra assolou a humanidade, Nostradamus viajou por toda a França e Itália, tratando as vítimas da doença e colocando em prática seus conhecimentos em medicina. Enquanto muitos médicos da época usavam técnicas completamente ineficazes para tratar seus pacientes, ele optava por técnicas alternativas, como a pílula rosa, que era feita de ervas que proporcionavam algum alívio nos sintomas da peste. Em 1531, Nostradamus foi convidado a trabalhar com um famoso médico no sudoeste da França. Lá, ele se casou e teve 2 filhos. Mas em 1534, sua família toda morreu, provavelmente vítima da peste negra. No ano de 1538, após fazer um comentário infeliz sobre uma estátua religiosa, ele foi acusado de heresia e convidado a comparecer diante da Inquisição. Sabendo o que aconteceria, Nostradamus decidiu deixar a França e viajar pela Itália, Grécia e Turquia. Reza a lenda que foi durante essa viagem que ele teve uma espécie de despertar psíquico. Certa vez, enquanto viajava, encontrou um grupo de monges franciscanos. Um desses monges
se chamava Felice Peretti, para quem Nostradamus apontou o dedo e disse que ele seria o futuro Papa. E adivinha? No dia 24 de abril de 1585, ele se tornou o Papa Sixto V. Após esperar a poeira baixar, em 1547, Nostradamus voltou para a França e passou a viver em sua cidade natal, onde conheceu uma viúva chamada Anne, com quem se casou. Juntos, os dois tiveram 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. Após viver 3 anos em sua cidade natal, Nostradamus começou a se envolver com o ocultismo. Enquanto meditava, ele acreditava ter visões sobre coisas que aconteceriam no futuro. Foi então que, em 1550, ele decidiu colocar essas previsões em um livro. Nostradamus escreveu um almanaque com informações sobre astrologia e sobre o futuro. Na época, o livro teve grande repercussão, o que o tornou uma espécie de celebridade e o incentivou a escrever mais sobre as previsões. Ele decidiu escrever um livro apenas com previsões, chamado de Centúrias. O objetivo era escrever 100 previsões que aconteceriam nos próximos 2000 anos. Usando vários idiomas, ele escreveu profecias combinando francês arcaico, grego, latim e provençal. Esse último era um dialeto usado no sul da França. Em 1555, foi publicado o livro As Profecias de Nostradamus, um compilado das principais previsões de Nostradamus. E é exatamente aqui onde eu queria chegar. Será mesmo que as profecias de Nostradamus são verdadeiras? Ele realmente previu o fim do mundo? Vamos aos fatos. Existem alguns versos de suas previsões que parecem fazer todo sentido quando comparados com eventos históricos. O sangue dos justos será exigido de Londres. Queimada pelo fogo no ano de 66, a antiga senhora cairá do seu alto lugar. E muitos da mesma seita serão mortos. Isso te lembra algum acontecimento? No ano de 1666, um pequeno incêndio em uma padaria de Londres ganhou grandes proporções e fez a cidade inteira queimar durante 3 longos dias. Em relação a Hitler, existem 2 passagens que previram suas ações. Das profundezas do oeste da Europa, uma criança nascerá de gente pobre, aquele que com sua língua seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. A segunda é: bestas ferozes de fome cruzarão os rios. A maior parte do campo de batalha será contra Richter. Para uma jaula de ferro, o grande será arrastado, quando o filho da Alemanha não observar nada. O tão odiado Hitler nasceu na Europa e era filho de pais pobres. Ele também moveu a Alemanha nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial por meio de suas habilidades oratórias, extremamente manipuladoras. O líder nazista também fez aliança do eixo com o Japão no Oriente, fazendo referência à parte que Nostradamus diz que sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Alguns também acreditam que Richter, que é uma espécie de besouro, foi um erro de ortografia, pois o nome certo seria Hitler. Em outra previsão, Nostradamus escreveu o seguinte: o fogo do centro da Terra causará tremores ao redor da nova cidade. 2 grandes rochas guerrearão por um longo tempo. Então, Aretusa avermelhará um novo rio. Você consegue imaginar qual parte da história Nostradamus previu com esse texto? Para muita gente, essa passagem faz referência à manhã do dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas, que podem ser
duas grandes rochas, citadas por Nostradamus, foram atacadas na cidade de Nova York. Quanto ao fim do mundo, esse talvez seja o assunto que a maioria das pessoas se interessa. Afinal, Nostradamus realmente previu quando e como será o fim do mundo? Apesar de ser um pouco confuso, ao que tudo indica, ele previu que o fim da humanidade começa com um apocalipse zumbi. Em suas profecias, ele diz o seguinte: poucos jovens meio mortos para começar, pais e mães mortos de dores infinitas, mulheres de luto, o monstro pestilento, o grande para não mais existir, para todo o mundo acabar. Estudiosos acreditam que essa parte é uma referência a um apocalipse zumbi e também relacionam essa profecia com a pandemia do novo coronavírus, afirmando que esse é só o começo, pois percalços muito maiores estão por vir. A cereja do bolo para colocar fim à humanidade seria um asteroide, quando ele diz o seguinte: depois de grandes problemas para a humanidade, o maior está preparado. O grande motor renova os tempos. Chuva, sangue, leite, fome, aço e peste. É o fogo do céu visto, uma longa faísca em funcionamento. Portanto, segundo as profecias de Nostradamus, a humanidade vai acabar assim, sofrendo com um apocalipse zumbi e, em seguida, um grande asteroide. Quando isso vai acontecer? Esse é o grande mistério da profecia de Nostradamus. E você, conhecia todas essas previsões? Acha que ele realmente podia ver o que aconteceria no futuro? Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!